Olá, amigos da bola, tudo bem? Um abraço para vocês. Estamos aqui comentando um pouquinho sobre futebol, como sempre, né? Vamos falar de Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco foi um jogo muito legal, um jogo corrido, bola na trave, sistema defensivo funcionando bem, hora não. O ataque sempre, todas as vezes que teve ataque contra a defesa foi muito interessante, jogada pelos lados, atletas entrando em diagonal, finalizando, sistemas variados, sendo que o caso do Flamengo, a ausência do Pedro para mim foi sentida, né? O Pedro faz falta, né? Um jogador de referência, que não é o caso do Gabigol. E o treinador do Flamengo continua muito vulnerável. Paulo Vitor, perdão, Vitor Pereira. Paulo Vitor é ótimo. O Vitor Pereira continua vulnerável. O que acontece? Ele está tentando dar uma cara diferente ao Flamengo, mas assim, ele coloca o Thiago Maia um pouquinho mais atrás para liberar ali o lado esquerdo do Flamengo. E eu, sinceramente, não olho com bons olhos dessa maneira, porque não é porque ele perdeu o clássico, né? Eu acho que ele poderia fazer um losango, né, com o Thiago Maia preso entre os dois zagueiros, mais à frente, né, não atrás, né, como um protetor das costas do Gerson do lado esquerdo, do Everton Ribeiro do lado direito e do Arrascaeta mais à frente. Aí, no caso, fazer um losango com o Arrascaeta e ligar o Pedro e o Gabigol. Essa, para mim, é uma maneira que eu vejo de jogar, que ela simplificaria bastante. Teria uma marcação pelos lados, porque o Everton Ribeiro ajudaria do lado direito, como ele sempre faz. O Gerson ajudaria do lado esquerdo. Ainda dá para ligar bem os laterais, soltando bem, sendo que quando um lateral subir, o outro encosta um pouquinho, fecha um pouco mais, isso é tradicional. E teria, pô, é o Flamengo de sempre, vira quadrado, vira losango, as peças se mexem, muda muito, vai para 4-3-3, toda hora muda o sistema. Mas eu acho que ele está tentando fazer algo um pouco diferente da cabeça dele, porque ele se preocupa muito com o sistema defensivo. Mas seria até melhor, porque aí o Thiago Maia ficaria mais centralizado, cobria bem os... Não digo cobrir lateral, né? Porque aí um zagueiro sai para o lado, ele entra no lugar do zagueiro. Então, eu acho que seria uma maneira interessante de jogar, aproveitaria bem a força do ataque. Mas ontem o Vasco conseguiu uma vitória muito interessante. O Vasco, no princípio do jogo, ficou um pouco recuado. É normal, né? O Flamengo é um clube, é uma equipe que tem jogadores expoentes, jogadores renomados, uma folha de pagamento altíssima, investimento altíssimo. E logo nos primeiros minutos já teve uma bola na trave e depois teve outra para o Vasco. E assim foi o jogo, lá e cá, teve pênalti. O Santos fez uma boa defesa no pênalti. Eu queria falar sobre o Santos, que tem algumas pessoas falando que ele está inseguro. Olha, gente, com relação ao Santos, eu trabalhei com o Santos desde 2013 que eu conheço o Santos. Conheço ele bem, pessoalmente, e sei que ele é um goleiro espetacular. Eu não sei como é que estão treinando o Santos, porque o treinador do Atlético Paranaense, na época, que hoje está no Palmeiras, que está lá com o Everton, que o Everton, eu acho que indicou ele para o Palmeiras, era excelente. Então você vê, eu estou vendo o Santos cometer às vezes uma falha ou outra. Outro dia ele rebateu uma bola de frente que era para ele segurar. Então aquilo ali não é normal no Santos. O Santos nunca foi um goleiro de rebater, sempre foi bom pegador de pênalti. Eu não sei o que é o treinamento que é feito, quem é que dá o treino. Também não posso aqui ficar dizendo que é isso, mas às vezes, quando o goleiro começa a falhar, você tem que achar onde é que é o problema. Pode ser um problema psicológico, pode ser um problema familiar, pode ser um problema, alguma pequena lesão, microlesão que ele tem que esteja incomodando e o cara não quer sair. Tem um monte de série de coisas, mas ele é um goleiro que tem que ser olhado com muito carinho, com muito respeito. É um cara gelado, tranquilo, calmo, não se abala. Então acho que eu estou falando sobre ele aqui, assim como o Pedro, que eu falei que o Pedro faz muita falta. E ficou muito claro para mim ontem que a referência do Flamengo hoje, o Pedro é realmente um jogador expoente, um jogador que finaliza muito bem, tem bom cabeceio e libera também o Gabigol para poder rodar. Então o Flamengo ontem ficou a ausência do Pedro, para mim foi preponderante. Não é porque não perdeu o jogo, porque o Pedro não estava, porque teve um predomínio, jogou com as linhas muito próximas, embora o Vasco tenha feito um trabalho excelente. O Vasco, depois que pegou um pouco de confiança no jogo, começou a se soltar, e aí o jogo foi realmente excelente, lá e cá, e
E além da perda do pênalti, o Vasco poderia ter ganho de 2-0, assim como o Flamengo também poderia ter feito 2 gols. O jogo foi muito bom. O que estraga mesmo é a história da torcida brigando e a gente vê assim essa situação que não se resolve. Com relação ao Flamengo, eu acho que hoje a diretoria, não sei, ela deve estar um pouco lamentando um pouco, não sei se está lamentando ou não, talvez tomar a decisão de tirar o Dorival, e isso aí agora não tem como, né? Já foi feito e o Vitor Pereira está vulnerável como sempre. Então essa semana nós vamos ver aí Fluminense e Botafogo. Eu gostaria até de citar que Fluminense, Botafogo e Vasco vem subindo de produção, né? O Botafogo está sofrendo um pouquinho aí, mas o Vasco começou a SAF esse ano, mas já está começando a caminhar bem. E a gente vai ver um Campeonato Brasileiro muito bom. E o Flamengo, para mim, ainda continua sendo o clube dentro do futebol brasileiro, um dos 3 grandes, com certeza, pelo investimento, pela capacidade. Falta só o seu treinador acertar um pouco aquele meio campo ali e dar a capacidade para os atletas desenvolverem. A gente vê pelas entrevistas que o atleta acha que ele deve continuar, então ninguém vai falar ali que ele deve sair. Mas a gente vê que o relacionamento parece saudável. Mas futebol, você sabe como é que é, né, amigo? Eu sou treinador, né? E sei muito bem que se você perdeu 2, 3, tchau. Te manda embora e não querem nem saber. E aí vem um outro e aí começa toda uma história para o atleta se adaptar. Por isso que eu digo que o atleta brasileiro é o melhor atleta do mundo. Atleta de futebol. Por quê? Muda de treinador a cada 2 meses, pô. Toda hora o cara começa a se adaptar a um novo tipo de treinamento, novo tipo de jogo, novo sistema. Aí o cara chega, pô, muda tudo de novo, aí você, pô, agora vem um argentino, daqui a pouco vem um português. Cara, tá tudo muito confuso. Então o Flamengo precisa se encontrar na sua ideia de gestão, saber o que quer, ser assertivo e ter sorte também para o cara entrar lá e ganhar. Porque depois do Dorival Júnior ficou uma marca. Depois do Jorge Jesus ficou uma marca. Então são treinadores que marcaram bem uma época boa, que no caso aí foi 2 saídas muito estranhas. O Jesus quis ir embora, o Dorival Júnior não renovou e a gente não sabe os detalhes, isso aí é uma coisa da própria diretoria. Enfim, vamos torcer para que esse Campeonato Brasileiro seja muito bom. Parabéns aos vascaínos, é bom ver o Vasco de novo aí no topo, trabalhando com eficiência, com qualificação. E agora falta o Fluminense, que vem fazendo um grande trabalho também, já ganhou de 5-0 do Bangu. O Fluminense taticamente anda apresentando um ótimo futebol. A gente sabe que o Fernando Diniz a qualquer momento vai começar a ganhar título. Quando começar também não para mais. Só um pouquinho de paciência que as coisas vão acontecer. E o Vasco e o Botafogo ali naquela luta, né? O Botafogo, que eu fico um pouco preocupado com a gestão do Botafogo. Enfim, é isso que eu queria falar. Parabéns aos vascaínos. O Flamengo precisa se olhar um pouco para dentro lá do seu trabalho, ver o que está acontecendo, para ver se no próximo jogo no Fla-Flu, que vai ser um espetáculo, vai ser jogaço, com certeza. O Fluminense também vem com uma vitória de 5-0, vai ser um jogo espetacular, né? Então, você que está aí, pô, acompanhando o futebol carioca sempre foi muito forte, andou embaixo, agora está todo mundo na Série A. E só para não esquecer, esse aqui é o meu canal, Arthur Bernardes Coach, aqui no YouTube. Se você puder dar um like, se inscreva, por favor, se inscreva no meu canal. Você não gasta nada, é só apertar o botãozinho ali, se inscrever, compartilhe com seus amigos, que daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de outras coisas com relação ao futebol, coisas que não é muito normal a gente falar por aqui, mas dar mais detalhes sobre metodologia de treinamento, falar sobre como é que o atleta pode fazer para fazer um treinamento à parte e não atrapalhar o treinamento do dia a dia do seu preparador físico. E aí nós vamos direcionar para atletas, direcionar para pais dos meninos, fazer um nicho um pouco diferente e trazer para vocês algumas informações importantes pela experiência que nós já temos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço, esperamos aí que na próxima rodada tenham grandes jogos. O Campeonato Paulista também está andando bem, mas eu estou expressando mais aqui do Campeonato Carioca. Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau.